Você é aquele tipo de pessoa que na hora que vai cuidar do seu filho ou da sua filha, você acaba cedendo aquela manha e aí quando vê, já se arrependeu. Ou então você é aquela que se preocupa com a opinião dos outros e acaba tomando não necessariamente a decisão que você tomaria, mas a que você acha que a plateia em volta pode aprovar. Ou você é aquela que tá passando um dobrado e, gente, quem nunca atira a primeira mamadeira e aí precisa que o pequeno ceda, precisa daquela cooperação e dá aquela subornada amiga. Gente, existe esperança, existem maneiras de contornar isso de uma outra forma, claro, e esse vídeo foi feito para você. Vem com a gente. Eu sou o Ale Poli. Eu sou a Anne Vaz. E nós somos o Projeto Fênix. A mãe que eu me tornei ajuda a resgatar a mulher que eu sou. Tadã! Agora entra a vinheta. Faz Jornal Nacional. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar 3 impulsos que você vai fatalmente se estressar se você agir sob o comando deles. Ou seja, 3 situações em que você acaba agindo sem refletir e pode se arrepender. São aquelas situações em que, na verdade, é o que a gente fala assim, satisfação imediata, né? Você resolveu o seu caso ali na hora, mas isso não quer dizer que você vai ser feliz para sempre. Exatamente. E aí, justamente como a gente falou para você, a primeira situação é aquela em que nós que lidamos com os pequenos temos que enfrentar aquela manha. A manha realmente é um momento agradável que todos nós já vivemos, não é verdade? E que a gente sempre curte. É aquela vontade de dar aquela chacoalhada na hora que ele tá batendo o pezinho, Mas não pode. se jogando no chão. Mas não pode. E aí o que acontece? A gente cede. É aquela hora em que você tem que dar o banho, aí a criança dá aquela gritada e aí você fala, ai, tá bom, não toma banho. Tudo bem, talvez o banho não seja uma consequência grave. Cascão viveu anos bem. Mas existem situações em que pode sim ser uma situação de consequências mais chatas. E ceder a essa manha. Porque como é que você vai fazer nas outras situações? Vamos dizer, fez aquela manha uma vez no mercado, aí você foi lá e cedeu e comprou o que ele queria. Aí na segunda vez fez de novo. Não quis escovar o dente, aí você deixou 1, 2, 3 e aí veio Na o dentista. hora que descobre que tem esse gatilho, que assim, não, é só eu me jogar, é só eu bater a perninha, assim, gente, assim, não existe regra de como você resolver. E não existe regra de como é que você vai resolver isso. Na verdade, a gente está aqui para ajudar e, para assim, todo mundo já passou por uma situação parecida. Exatamente. Até eu, como tio, já passei, que é desesperador. Exatamente. E aí a questão importante é o seguinte, pessoal, é óbvio que se fosse fácil, né, a gente nem precisava estar falando, não precisava gravar vídeo, mas não é. E a gente sabe porque todos nós vivemos isso no dia a dia. E já fomos crianças. Se a gente ativar um pouco a nossa memória, a gente lembra. Então, o que acontece? A gente falou logo alguns minutinhos atrás sobre satisfação imediata. O que acontece? Quando a gente cede a manha, a gente está atendendo aquela situação mais imediata, que é o quê? Cessar a manha, parar. Só que, se você parar e pensar um pouquinho, você vai ver que se você conseguir respirar, manter a calma, se focar, você consegue não ceder a isso. E uma boa maneira é você lembrar que uma vez que você abra o precedente, fica mais complicado. Então foca em situações em que você fincou o pé e hoje você colhe frutos. Lembra de coisas que você já passou, que mesmo que sejam mais simples, e você vê o quanto você ganhou ali. E aí você vê assim, bom, então não vale a pena. Melhor eu me estressar agora nesse minuto e eu ganhar na frente do que eu não me estressar agora e de repente uma situação mais à frente você ter uma situação muito pior que você não consiga controlar, né? Exatamente. E aí é aquela história, você também vai estar ensinando para sua pequena, para o seu pequeno, que não adianta insistir. E aí uma coisa importante que é o seguinte, se você persistir, no início é mais difícil, porque a gente está quebrando todo um sistema, né? A gente está indo contra toda aquela maneira em que já está um pouco instalada. Mas persiste, porque você vai perceber que aos poucos as coisas vão funcionar melhor. Por exemplo, você vai pegar no parquinho, tá na hora de ir. Não, quero ficar mais, não sei o que, não. Eu uso o seguinte sistema, eu vou e aviso, filha, vai acabar daqui a 2 minutos. Então brinca bastante, porque daqui a 2 minutos está na hora de sair. E ela sabe que daqui a 2 minutos ela vai sair. Não porque eu sou perfeita, mas porque eu já vivenciei o que é ceder a isso. E eu não quero isso para mim, como eu não quero para vocês. Se a gente lembra das vezes em que a gente cedeu e o quanto ficou caro este preço,
Ou, se a gente se foca nas vezes em que a gente persistiu e os frutos que colheu, fica mais fácil você lembrar que quando você cede para amanhã, eu sei, meus amigos e minhas amigas, é difícil, mas você está realmente abrindo precedente. Então, esta é a primeira dica para vocês. E a gente passa para o ponto 2. Exatamente. Se preocupar com a opinião alheia, fazer o que os outros esperam. Vou dar um exemplo para a gente localizar. Você tá lá, você bota uma roupinha no seu filho, aí vem um Zequinha que você nunca viu, ou uma Juvenalzinha, e ela diz assim pra você, tá muito quente com essa roupa, não? E aí você faz o que? Você tira. Aí ela diz, tá muito frio, não? Aí você bota. E quando você vê, você tá vivendo. E seu filho tá vendo. E o pior, assim, você fica numa situação em que assim, você não vai conseguir atender todo mundo. Então a melhor maneira de você atender é você. Atende a necessidade que você está percebendo na hora. Porque assim, primeiro que todo ser humaninho é um ser humaninho diferente. Isso, a gente também é assim. Eu sinto mais calor, ela sente mais frio, a outra sente mais não sei o quê. Então assim, cada uma tem uma característica. Você sabe o que seu filho vai ter. Então, numa situação dessa parecida, a melhor maneira, eu sei o que é melhor para o meu filho. Meu filho é mais friorento, então eu vou deixar ele de casaco. Ou não, meu filho na verdade sua muito, então eu preciso deixar ele protegido porque está ventando. Sim. E aí você, sim, é esse controle que você tem que ter, saber que você tem que confiar no seu taco. Exatamente. Exemplo, por exemplo, quando está amamentando. Eu lembro quando eu estava amamentando e tinha gente que dizia assim, nossa, mas vai botar o peitoral para fora? E aí já dá logo aquela bloqueada. E tinha outros que diziam assim, nossa, mas você vai cobrir na hora de amamentar? Então eu percebi uma coisa interessante. A gente não vai conseguir unanimidade, gente, tá? Isso é uma coisa para você relaxar. Então, não adianta. Você vai tentar... O nosso sonho seria o quê? Eu queria muito que o mundo inteiro entendesse as minhas intenções e visse que, no fundo, eu sou legal. E aí, confiasse no que eu tô fazendo. Porém, isso não vai acontecer. Portanto, se eu não tenho como agradar todo mundo, eu vou agradar pelo menos a única pessoa que eu tenho certeza que eu consigo, que sou eu mesma. E aí, você faz isso. Você faz de uma maneira que faz sentido para você. E aí você, meu filho, vive em paz porque, né, vão palpitar, tá? Isso não vai evitar da galera vir em cima. Porém, você pelo menos está tranquilo com a sua decisão. É um pouco por aí. É isso aí. Na verdade, é confiar no que você está pensando, que você sabe que é o mais correto. Mas deixar de ouvir conselho dos outros. Você vai até ouvir, vai analisar, você, bom, isso faz sentido para mim, então eu posso tentar usar. Se fizer sentido. Se você Se achar não, que é bom, ok. Se não, não. Manda para conta. Exato. E aí, vamos para o ponto 3. Terceiro ponto, senhoras e senhores. O terceiro ponto que trouxemos para vocês é aquela famosa situação em que precisamos que a criança coopere. E Lady Murphy garante que se você precisa que a criança durma cedo, ela não irá. Se você precisa que ela, naquele momento, fique acordada, aí ela dormirá. Eu já tentei, inclusive, falar para o universo assim, não precisa dormir, eu quero você acordada, para ver se ela dormia. Mas não adianta, porque o universo sabe as suas reais intenções. Tá? E aí a gente cai naquela velha história, né? Suborno infantil. Daqui a pouco vai ter até delegado prendendo a gente por causa dessas coisas, né? É feio, né? A gente, a gente pode falar coisa feia? Pode, né? Então, gente, quem nunca, não é verdade? Diz, você nunca chegou e falou assim, filha, se você ficar legal, depois mamãe leva você não sei aonde. Filho, se comporta que depois a gente, ó, acerta. Claro que, né, ninguém nunca fez. A gente tá falando só pro pessoal que não faz, né? Gente, a gente tem que falar assim, existem certos subornos que a gente sabe que vão ali funcionar, são coisas meio, né? SOS é SOS, galera. Agora, se você transformar isso Regra. uma regra no dia a dia, você vai pagar um preço alto por isso. Porque, inclusive, você pensa o seguinte, você precisa de uma coisa, você dá um negocinho. Aí você daqui a pouco tem uma coisa um pouco mais importante, dá um negocinho um pouco melhor. Quando você vê, você tá negociando equipamento. Filho te dou, entendeu? E aí você já imaginou, a criança tá crescendo, tá virando adolescente daqui a pouco. E meu filho, assim, a situação é complexa. Então vamos deixar bem claro que a gente sabe, SOS, todos vivemos. SOS é SOS, ninguém tá aqui pra... Regra. Não posso falar isso, né? Eu posso cagar a regra. Isso. A Estela bota ninguém tá aqui pra cagar regra, mas a gente sabe que na realidade, uma coisa é o SOS, outra coisa é o dia a dia. Então, a nossa questão para você é exatamente essa. Pensa bem, se naquele momento você não precisa de um pouco mais de autoconfiança, um pouco mais de afirmação e dizer assim, querido, querida, mamãe precisa que, papai precisa que, não vai rolar. E aí é aquela história, vai sempre dar certo? Ai, gente, desculpa, não. Mas, pelo menos você vai estar de novo plantando as bases para na próxima, cada vez mais, a coisa funcionar como você precisa. Até porque a gente sabe que todo ser humano
vai aprendendo e vai contornando as situações que a gente cria. Então, normal, Exatamente. Pessoal, essas foram as 3 situações em que a gente age por impulso e depois a gente normalmente se arrepende. Dividindo com vocês, porque claro que a gente viveu em algum momento isso, então a gente sabe o tamanho do preço que vem depois. Então agora tá na hora de você clicar aqui, curtir, comentar, dar outras ideias de temas que vocês curtem, que vocês querem que a gente fale por aqui. Ótima ideia. E compartilhem com os amigos, pessoas que estão precisando ouvir essas coisas, pessoas que vocês acham que vão super se interessar pelo assunto, que precisam ouvir, que nem sempre você pode ceder, Ou porque o até, estresse vai ser também, maior. gente, o nosso vídeo pode ser para aquela indireta amiga. Né? Você tá observando a situação, porque, né, a gente nunca passa problema, só o outro. Então você compartilha, entendeu? Porque aí você não precisa falar, você só manda. Tipo, olha aqui, diquinha amiga. Né? É isso aí, ó. É isso, galera. Então, ó, aquele beijo muito grande. Lembrando que toda quinta-feira é vídeo novo aqui no canal. Um beijo! Vamos lá, começando. Estela, esse vídeo é o 3 impulsos que estressam, tá? A gente vai fazer toda a historinha. Meu ombro tá saindo do vídeo aqui. Peraí, deixa eu fazer assim. Alinhando. Isso. Semos Agora- nós. Semos nós. Sim. Isso. É nós que heróis. É nós que é. Vamos lá? Vamos. Vinheta, eu sou a mulher da vinheta de lá. Então vamos lá, pessoal. Quer começar? Vamos? Peraí, como é que a gente começa? Então vamos lá. Eu começo, e aí você engrena. Sim, vai. Vamos lá.